Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma hora de estudo de língua portuguesa, tá? O tema de hoje é a capacidade de leitura com foco no entrelaçamento e progressão das habilidades na matriz SAEB e no currículo paulista, nas habilidades essenciais. Os objetivos será analisar, comparativamente as habilidades na matriz SAEB e o currículo paulista, as habilidades essenciais em língua portuguesa, tá? Será essa comparação entre as duas, a habilidade e o descritores. Também iremos refletir sobre o percurso das habilidades essenciais, que é do 1º ao 5º ano, desenvolvida por meio das sequências didáticas, com tema capacidade de leitura, e estratégias de leitura. E também socializar a atividade que proporcione o desenvolvimento das habilidades essenciais para a compreensão do tema capacidade de leitura. Conteúdo será capacidade de leitura, habilidades que propiciam a compreensão sobre a estratégia de leitura e o procedimento de leitura, tá? Tanto na matriz SAEB quanto do currículo paulista, tá? As habilidades essenciais. Ambas de língua portuguesa. Agora passo a palavra para a Mara. Bom dia. Bom dia, agradeço a Verônica, bom dia a todos, bem-vindos a mais um momento de estudo, momento de estudo esse que a gente vem... Bom dia, momento de estudo esse que a gente vem já conversando com vocês há algum tempo, ao longo desse ano, nos nossos momentos de estudo, de aprofundamento das temáticas. Aqui, por exemplo, a gente vem conversando com vocês sobre o tema capacidade de leitura, com foco nas estratégias de leitura, procedimentos de leitura. E hoje, então, para esse início de conversa, a gente traz aqui um retomando, retomando o caminho percorrido nas formações. Essa aqui em 9/6. Falamos bastante também sobre essa contextualização das matrizes, do resultado da avaliação SAEB de 2019, que é a referência que nós temos. Então, todos vocês já sabem, agora, em novembro, a gente tem a avaliação SAEB, que não é novidade para ninguém, todos já estão cientes. Estamos, então... Entramos no mês de outubro e reta final, a gente já consegue visualizar o mês de dezembro chegando. Então, desde já, sempre parabenizar todos vocês, professores, professoras, por todo o trabalho que vocês, não só aqui nas nossas formações, vocês têm demonstrado através de ações realizadas aí na escola, quando a gente pede as boas práticas, como também por meio de participações, do pedido da palavra. Então, a gente acompanha, a gente vem acompanhando todo o percurso e que nos enche muito de orgulho. Então, a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre o entrelaçamento das matrizes, mas falar de algo que a gente já vem fazendo, tá? Então, não é para ninguém sair hoje daqui preocupado, achando que a gente vai precisar aumentar os passos por conta da avaliação SAEB. Não, a gente só precisa continuar caminhando, porque vocês já vêm trilhando um excelente trabalho, tá bom? Esse retomando aqui, é de fato um retomando quando a gente conversou um pouquinho sobre o resultado da avaliação SAEB e nós tínhamos então uma pergunta que norteou essa conversa, Quando o PC aí na escola apresenta para vocês o resultado SAEB, desse sistema que avalia a educação básica do nosso país. É muito importante saber qual o teor dessa avaliação, qual o objetivo, ela avalia quem, ela avalia a educação que a gente vem ofertando no nosso país, tá certo? E aí, por isso,
que a gente olha para as matrizes e a gente percebe que o descritor, o qual a gente conhece mais por habilidade, ela é escrita de forma muito sucinta, muito objetiva, porque ela vai avaliar todos os estudantes de final de ciclo, aqui no nosso caso, 5º ano, do nosso Brasil. Então, é uma única prova que tem como proposta avaliar a educação básica. Então, quando a gente olha para essa questão, como identificar, por meio do resultado SAEB, as dificuldades de aprendizagem dos estudantes? Como que a gente pode olhar para um resultado de um 5º ano que muitas vezes não está mais aí na sua escola, ele agora vai para a escola do vizinho, e ainda assim, como que esse resultado pode contribuir para uma reflexão desse ensino e aprendizagem aqui na minha escola? Então, a gente tem o quadro número 1, ele está pequenininho, porque a intenção não é ler, tá certo? Mas sim reconhecer esse documento, que certamente já foi estudado aí na tua TPC com o seu coordenador. Então, a gente tem o quadro 1, onde a gente traz a matriz SAEB, com seus descritores, tá certo? Então, só para relembrar a carinha da matriz. Aí eu vou pedir para a Verônica passar o slide. Aqui, gente... acho que fechou o microfone. Aqui, então, pensando nisso que eu estou conversando com vocês... que está cuidando dessa parte de frente. Aí desde que você pode eu queria explicar para a Laís que eu não é Mari, tem como fechar? A Mari está com o microfone aberto, Mariane. Isso. Então, ainda pensando nas dificuldades de aprendizagem, né? Quando a gente sentou para conversar sobre o resultado, nós vimos que quando a gente olha para esses níveis de proficiência, tá certo? Porque o SAEB, ele traz os níveis de proficiência, que me permite visualizar os saberes dos nossos alunos, tá bom? Então, do nível 0 ao 3, mais conhecido por todos nós também, nós temos o que nós chamamos de abaixo do básico e básico. Essa nomenclatura ela é muito familiar quando a gente olha para o SARESP, não é verdade? E aqui, então, na matriz SAEB, a gente tem os níveis de proficiência, tá? Matemática, o nível de proficiência ele vai de 1 a 8 e de língua portuguesa de 1 a 9, tá certo? Olhando, então, para esses níveis, e aí a gente está aqui numa conversa só retomando, novamente estou afirmando aqui para que não saia com dúvidas, tá certo? Do porquê que a gente está no retomando, porque isso tudo já foi conversado, eu consigo perceber em qual ou quais níveis de proficiência a minha escola está, tá certo? Uma vez que a gente já tem muito claro que a avaliação externa, ela avalia o final de ciclo. E aqui nós vamos retomar um slide onde mostra que todos nós, do 1º ao 5º, temos toda a responsabilidade ao cumprir, dentro do ano letivo desses estudantes, um conjunto de habilidades. Então, não já sabemos disso, de responsabilidade nem do estudante e nem do professor do 5º ano, tá bom? Passando o slide. Então, eu sei que eu tenho uma dificuldade, eu sei que a minha escola está entre esses níveis, eu tenho um grupo de alunos nesses níveis de proficiência, e como avançar? Então, está aqui. Para chegar ao nível de proficiência adequado, os estudantes precisam avançar em seus conhecimentos. Isso também a gente sabe, não é verdade? Então, tá. Do nível 4 ao nível 5, nós temos o que chamamos de adequado. Do nível 6 ao nível 9,
nós temos o que nós chamamos de avançados, tá bom? Então tá. Se os meus alunos, eu tenho um grupo de alunos que estão no nível 4, eu sei que dentre ainda a régua de proficiência do adequado, eu posso avançar ainda mais, porque eu tenho o nível 5, que traz outras habilidades para que os nossos alunos avancem ainda assim para o nível avançado. Então, olhando para a primeira questão, como os resultados contribuem para que eu possa tomar decisões, como o resultado contribui para que eu possa pensar em intervenções, é justamente discutir os níveis de proficiência e conhecer dentro de cada nível quais são as habilidades que ele pede e quais são as habilidades, uma vez sabendo que os meus alunos estão nesse nível, o que eu preciso fazer para que ele avance. Nós sabemos também que, se eu continuo trabalhando o conjunto de habilidades, por exemplo, do nível 3, os meus estudantes não vão avançar, porque eles precisam caminhar para frente, tá certo? Porque nós vimos que as habilidades anteriores, eles já dominam. Pois bem, esse é o resultado de 2019, ok? 2019, nós tínhamos, para esse SAEB agora, os estudantes do quinto ano, dos quintos anos que farão, são os alunos que estavam no terceiro ano, não é verdade? Terceiro ano, lá em 2019, e que farão o SAEB agora, alunos do nosso quinto ano. Como que a gente acompanhou esses alunos ao longo desse ano, não é? Como que a gente pôde assessorar os alunos com maiores dificuldades, considerando todo esse contexto de pandemia que nós tanto falamos ao longo dessa jornada? Pode passar, Verônica. Então, a gente vem sempre nesse diálogo, nesse retomando. Eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui falando, cada professor visualiza toda a sua trajetória e um filme vai passando pela cabeça, não é? Do que vocês tanto fizeram para que esses estudantes cheguem no final de ciclo, tendo condição de realizar uma avaliação, não por resultado. O resultado, ele é necessário, ele precisa. Por quê? Porque a secretaria, ela precisa ter um diagnóstico de como a rede está, principalmente em relação à educação básica. E aí ela através dos resultados que ela consegue mensurar. Nós aqui no chão da escola, a gente busca toda essa perfeição, toda essa qualidade de ensino, porque a gente traz isso pensando que, ofertando essa qualidade de ensino e acreditando nessa qualidade de ensino, os nossos estudantes certamente levarão para a vida e assim terão um caminho muito melhor após o período de escolaridade. Queridos, passamos disso, a gente teve a atividade 2, isso eu estou retomando formações que a gente teve, e aqui a gente refletiu sobre as práticas de linguagem na leitura, tá? Que envolvia os objetos de conhecimento de quem? Da matriz de habilidades essenciais. Então, vocês sabem que desde o início, nós já havíamos orientado os coordenadores, conversamos muito com vocês informações, vocês também ouviram o tempo todo nas ATPCs, nos formadores da EFAP, falando da matriz de habilidade essencial. E ainda assim, a gente sabe o quanto vocês tiveram que trabalhar muito ao longo desse ano para garantir essas habilidades, não é mesmo? Então, aqui, olha, eu não sei se a Mari... fechou.
sei se a Mariana é APC ou algum professor. Então, aqui, só de visualizar, vocês percebem esses quadradinhos em azul, quantos e quantos objetos de conhecimento que o nosso currículo trouxe aqui em relação ao 5º ano, tá certo? Aqui esse exemplo é do 5º ano, para que eu tivesse toda uma organização, por isso que a gente fala tanto na organização do tempo pedagógico. A gente sabe que para cada objeto de conhecimento desse, você tem lá um número de sequências, um conjunto de atividades, um conjunto de habilidades que precisa ser ofertada ao estudante para que ele tenha condição de desenvolver. Isso no 5º, isso que eu estou mostrando? Não. Não. Isso desde o 1º ano, tá? Por isso que fazer uma reunião aqui com vocês é muito interessante, porque aqui eu tenho professores do 1º ao 5º. E aí, quando a gente vai conversando, cada um vai olhando para a tua realidade, vai lembrando da tua sala de aula, vai lembrando dos seus estudantes e levando toda essa reflexão lá para o seu dia a dia, tá bom? Bom, e aqui, então, nós optamos em falar sobre estratégia de leitura, que é o que apareceu como objeto de conhecimento o tempo todo nas nossas formações. Pode passar, Verônica, por favor. E aqui evidencia muito bem isso que eu estava falando em relação às habilidades. Deixa eu tentar tirar essa faixa preta aqui, que eu não consigo, para poder mostrar para vocês. Bom, eu vou falar aqui, fica lá em cima, né? Tá. Então, na atividade 13, então, nós fomos pensar a gente percorreu a matriz de habilidade essencial com foco nesse objeto de conhecimento chamado estratégia de leitura, tá? Nós, então, tivemos aqui, olha, percorrendo a matriz de habilidade essencial, enquanto aparece aqui pra gente, só um minutinho, Verônica vai compartilhar, tá bom? A gente percebe toda a trajetória desse objeto de conhecimento perpassando por todos os anos e séries, né? Então, vocês percebem que quando a gente fala de objeto de conhecimento, estratégia de leitura, esse objeto de conhecimento, estratégia de leitura, ele inicia lá no nosso 1º ano. E lá no nosso 1º ano, a gente tem 13 habilidades que desenvolvem, que ajudam, né? Que desenvolvem o objeto de conhecimento e estratégia de leitura. Lá no nosso 1º aninho, tá certo? Quando chega no 2º ano, a gente tem 13 habilidades somadas a mais 10 habilidades. Quando ele termina o 2º ano, ele já tem 23 habilidades em relação ao objeto de conhecimento e estratégias de leitura. Quando ele chega no 3º ano, ele tem sempre mais, né? Mais 13 habilidades referente à estratégia de leitura. No nosso 4º ano, ele tem mais 14 habilidades. E quando chega exatamente no final do ciclo, 5º ano, ele tem no 5º ano mais 15 habilidades. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse slide? Da total condição que os nossos estudantes têm, ao final de um ciclo, ser avaliados em atividades que tragam esse objeto de conhecimento chamado estratégia de leitura. Então, a gente tem um total de 55 habilidades sobre esse objeto de conhecimento e estratégias de leitura, em que agora os nossos estudantes serão avaliados. É claro que, para que essas habilidades de fato tenham sido concretizadas, todos aqueles encaminhamentos, todas aquelas condições didáticas que a gente tanto fala,
elas precisam ter sido garantidas. E se elas não foram, de que forma vocês na escola redirecionaram o trabalho para tentar garantir essas habilidades, tá bom? Passando para o próximo, Verônica. Antes, então, de passar para a Alcione, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Se alguém gostaria de se colocar, se tem alguma dúvida disso que eu retomei com vocês, pode abrir a câmera e pedir a palavra. Quiser escrever no chat também, tá? Fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui com 50 pessoas, né? Então fiquem à vontade. Alguém abriu a câmera, por favor. Escrevam, professores, escrevam no chat se ficou claro, se tem alguma dúvida a respeito. Hoje, na nossa formação, a nossa proposta hoje é compartilhar. Lembre-se sempre que a metodologia da hora de estudo é um estudo colaborativo, tá bom? Lembrem-se sempre disso. E aí a proposta é ouvi-los, é que vocês colaborem sempre com a nossa formação. Apesar dos primeiros slides serem uma retomada, é uma retomada importante e mais importante ainda, ouvi-los, porque quando vocês falam, a gente vai visualizando todo o processo que aconteceu aí na escola, tá bom? Quem gostaria de falar um pouquinho? Oi, bom dia. Bom dia, quem está falando? É a professora Fátima, do Jorge Nino. Muito bom dia, professora. A palavra é com a senhora, tá? Se quiser abrir a câmera, fica à vontade. Não vou abrir não, porque tá meio difícil aqui onde eu tô. Tá bom. Eu, pela explicação de vocês, ficou bem claro, tá? Tá bem esclarecido. Eu entendi direitinho as habilidades aí, né? Os que a gente tem que trabalhar no quarto. Eu sou professora do 4º ano, né? E ficou bem claro para mim. Entendi direitinho, tá ok? Obrigada, professora. Obrigada pela devolutiva, tá bom? A gente fica muito feliz quando vocês pedem a palavra e conversam com a gente. Qual outra escola a gente... Obrigada, meu amor. De nada. Qual outra escola que poderia falar um pouquinho disso que nós trouxemos como uma retomada? Se quiser comentar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido na escola, por fim, eu gostaria de ouvi-los um pouco. Podem escrever no chat. 50 pessoas aqui, vocês me fazem pensar que a gente está na formação só com alguns. Ana, obrigada, Ana. Ana escreveu aqui no chat. Façam como a Ana, não tem problema se não quiser abrir o microfone, tá bom? Podem escrever, a gente lê com o maior prazer. A Ana disse assim, Ana Cristina, todas as habilidades, desde o início, lá no 1º ano, se completam, para quando o aluno chegar ao 5º ano, ele tenha condições de desenvolver o conhecimento necessário. Ana, você trouxe uma fala que eu poderia usar aqui como sistematização desses primeiros slides, porque é bem isso mesmo, viu, Ana? Quando a gente pede para ouvir vocês, é porque a gente quer sair hoje da formação com total garantia de que todos entendem isso que a Ana está colocando. E para isso eu preciso ouvi-los, tá? A gente não pode mais achar que a gente tem o professor do 5º ano é responsável, a gente não pode mais achar que os alunos do 5º ano precisam chegar lá prontos. Não, a gente precisa entender que tem todo um percurso, e esse slide, ele mostra exatamente esse percurso, e que é fundamental que cada um faça a tua parte com toda a responsabilidade que a gente sabe que vocês têm, tá? A Ana diz assim, minha net está ruim, por isso prefiro escrever. Ana, não tem problema nenhum, desde que vocês participem,
e eu agradeço desde já, tá bom? Fique tranquilo. Bom, eu vou passar então para a Alcione, para ela conduzir o próximo slide, mas eu queria muito que vocês viessem para participar com a gente, tá bom? Fiquem à vontade, a reunião, a formação, ela é nossa. E ela só se torna uma formação quando vocês participam, tá bom? Alcia, é com você. Olá, gente, bom dia a todos. E olha só, completando aqui a fala da professora Ana, né, que disse que as habilidades, elas se completam, elas vão se completando. A gente vai fazer agora nessa atividade 2 uma análise. Nós vamos analisar as habilidades de língua portuguesa nas matrizes, né, que nós temos aqui, SAEB, e as habilidades essenciais agora de 2021 do nosso currículo paulista. Então, aqui nessa tela, mostra para vocês a carinha do nosso currículo, né, de onde nós tiramos as habilidades essenciais deste ano, e também a carinha da nossa matriz SAEB. Lembrando que no nosso currículo paulista, pode passar, Verônica, no nosso currículo paulista, olha só, a gente vai conseguir observar isso agora nesse slide. No currículo paulista, nós encontramos a habilidade como estamos acostumados, né? Começa lá com EF, e aí tem todo o restante, toda a descrição. Comparando aqui nesse slide, olha o título dele, comparando as matrizes SAEB e currículo paulista, as habilidades essenciais em língua portuguesa. Se nós olharmos aqui nessa tela, nós temos a parte de cima azul clarinha, onde temos D3, e que indicam os descritores. Então, esse descritor aqui na primeira coluna é o descritor de número 3 da nossa matriz SAEB. E logo abaixo, nós temos a habilidade do currículo paulista, né? A forma como se escreve essa habilidade do currículo paulista, e agora nós vamos fazer uma comparação dessas habilidades nessas duas matrizes. Olhem só, vendo nesse primeiro quadrinho, o descritor 3, ele vem da seguinte forma: inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Isso na nossa matriz SAEB. Quando nós vamos lá embaixo, na nossa matriz do currículo paulista, nós temos assim, EF 1.5, ou seja, do primeiro ao quinto ano, de língua portuguesa 02B. Essa habilidade vem descrita da seguinte forma: confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. O que nós queremos dizer com isso? Que quando nós olhamos para a nossa habilidade no currículo paulista, ela está bem detalhada, ela está bem esmiuçada, ela está bem completa. E nós podemos chamar até de complexa. Por quê? Porque quando nós olhamos para essa habilidade no currículo paulista, ela está bem completinha, ela está com uma descrição maior. E quando a gente observa o descritor na matriz SAEB, ele vem de uma maneira mais compacta, mais reduzida, mais ampla. Olhando assim, a gente pode pensar que está olhando para o todo, né? E inferir o sentido de uma palavra. Então, o que nós queremos dizer? Que quando o professor em sala de aula contempla a habilidade essencial no currículo paulista, ele já está contemplando o descritor da nossa matriz SAEB. Então, se vocês olharem aqui, ó, o próximo descritor, descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Então, não está esmiuçando o tipo de texto, mas está dizendo que o estudante, ele terá a habilidade de localizar as informações explícitas em um texto. E quando nós vamos para a matriz do currículo paulista, ela vem um pouquinho maior. Mas isso quer dizer que você, professor, conseguiu contemplar a habilidade essencial, você já está contemplando o nosso descritor da matriz SAEB. Alguém gostaria de comentar? Tem alguma dúvida a respeito? Alci, tem o chat, você consegue ler? Quer que a gente leia?
Isso mesmo no chat, Mara, eu estou justamente olhando isso. A professora Zilda, ela disse assim, sou professora Zilda Conceição. Na minha opinião, o primeiro ano é base que os alunos vão carregar na trajetória e forma leitores. Com certeza, professora Zilda. No primeiro ano começa todo o processo, né? Nós vimos lá no slide anterior que a Mara falou dessas habilidades nas estratégias de leitura, né? Nas capacidades de leitura, e que os alunos, os estudantes, eles vão carregando uma bagagem, né? Vão levando essa bagagem ao final do ciclo. Então, ao final do ciclo, eles já têm todas aquelas habilidades que eles vão ganhando, recebendo e adquirindo. Da Escola Recanto das Orquídeas. Bom dia! A sequência das habilidades trabalhadas durante o ciclo 1 oportuniza o desenvolvimento destas para que os alunos não tenham dificuldade em dar continuidade em sua aprendizagem. Exatamente isso. Exatamente isso. Se ele adquirir os conhecimentos necessários, nesse caso as habilidades essenciais para esse ano, né? Ele consegue, se ele conseguir adquirir as habilidades necessárias nesse determinado ano, ele vai avançar para o próximo ano com facilidade, para o próximo ciclo com facilidade. No Francisco de Paula, minha escola. Oi, oi, quem está por aí na escola? A mensagem diz assim, os descritores são ora coligados, ora equivalentes às habilidades, isso mesmo. A professora Cláudia, beijo Cláudia, saudade. Todas as habilidades são essenciais para a leitura desde o primeiro ano para contribuir, para formar leitores, isso mesmo. Ou seja, nós estamos vendo... Oi, Kelly! Prazer, gente, ter vocês aqui, fico feliz demais. Retomando aqui, né, o que a professora Cláudia falou, justamente essas habilidades... Ai, meu Deus, a mensagem saiu aqui, gente, eu não consigo ver. Que a professora Cláudia falou, né, que todas as habilidades de leitura são essenciais desde o primeiro ano, isso mesmo. Só vai fortalecer, né? Todas as habilidades adquiridas, elas vão fortalecer e enriquecer. O que vai acontecer, é importante observar que muitas dessas habilidades que nós encontramos lá no primeiro ano, as habilidades vão modificando para o segundo, terceiro, quarto, ou seja, elas só vão aumentando o grau de dificuldade. Então, isso é muito importante. Muito bem. A professora Neuza disse assim, as habilidades nos ajudam muito e é muito clara para trabalharmos com os alunos e nos ajudam muito na hora de preparar as rotinas. Muito bem, professora Neuza. Eu acho que alguém escreveu aqui antes, a professora Ana. As habilidades são necessárias, mas se a estratégia não for bem elaborada e trabalhada, não se consegue alcançar essa habilidade ou fica em defasagem. Muito bem, professora. O que a Mara falou, né, sobre as condições didáticas. Então, o que é necessário ao professor? Ele conhecer, sim, as habilidades e fazer com que as condições didáticas para que essa habilidade possa ser executada, possa garantir que o nosso estudante desenvolva, sim, essa habilidade. Isso é essencial. Muito bem. Posso só complementar? Que eu não me aguento aqui, isso que a Ana escreveu e que você trouxe agora, assim, eu acho que é a premissa em relação ao nosso entendimento sobre o desenvolvimento das habilidades. Por isso que eu pedi aqui só um parênteses. Vocês lembram lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês o que os resultados mostram e de que forma eles podem apoiar para as nossas tomadas de decisões? Isso que a professora Ana traz é algo para a gente pensar a todo momento. Se o material traz tantas habilidades, por exemplo, tá? Que aqui é só um exemplo, sobre estratégia de leitura, por que será que eu ainda tenho uma defasagem em relação a esse objeto conhecimento e logo nas habilidades?
Então, isso que a Ana escreveu, ele é de suma importância. A gente precisa perceber, analisar, nos analisar o tempo todo, de que forma eu venho desenvolvendo os encaminhamentos lá na minha aula, porque as habilidades, elas estão postas. Então, é muito importante isso que a Ana trouxe, né, Alce? Passo a palavra para a Alce. Isso, Mara, isso mesmo. Isso me faz lembrar de... Essas condições, elas podem muito ser garantidas quando nós pegamos o nosso material, né? O material EMAI, nós agora currículo em ação EMAI, ler e escrever, o nosso aprender sempre, que é o carro-chefe desse ano, desses 2 anos, né, durante essa pandemia. E lá na descrição, no material do professor, vem muito bem esmiuçado todas as condições para que o professor possa garantir o desenvolvimento e o resultado dessas habilidades. Desde a conversa inicial, desde que você vai começar a falar com a turma, né, com o estudante, sobre aquela atividade a ser desenvolvida, desde a conversa inicial, o desenvolvimento, toda a finalização, tudo precisa ser garantido para que o nosso estudante adquira essa habilidade, desenvolva essa habilidade e possa então ter condições para que no próximo ano ou no próximo ciclo ele continue se desenvolvendo bem. Então agora eu vou passar a palavra para a Verônica, para ela dar continuidade aqui na nossa formação. Oi, então vamos de chat ainda com a Jaqueline Oliveira, que escreveu assim: penso que as habilidades tomando início lá no primeiro ano, ela vem em forma de admiração pelo aluno, né, estudante, que adquire no decorrer do convívio com a leitura. Aí vem a sequência do segundo ao quinto ano. Um trabalho árduo do professor em manter essa admiração pela leitura. E isso só temos com a prática cotidiana, é isso mesmo, né? Então, como vimos, começa lá do primeiro e essa bagagem vai levando, né? Aqui falamos do quinto ano, né? Porque é onde nós estamos, mas ela vai com a criança, né? Com o estudante na vida escolar. Né? Então, é muito importante mesmo, essa admiração pela leitura. A prática, né, de leitura é bem significativa mesmo. A Jaqueline colocou assim: penso que as habilidades, tomando início lá no primeiro ano, ela vem em forma de admiração. É a mesma. Um roxinho apaixonado, que não tem o nome aqui, colocou assim: os descritores faz toda a diferença no campo da avaliação, o detalhamento em uma matriz de referência de uma competência ou das habilidades que a compõem. Escola Conceição, agora entendi, é da Escola Conceição. A Ana Cristina, também, que é lá da minha escola, né, como a Alci falou da dela, vou puxar a sardinha para a minha também. Ela colocou assim: e onde o papel do orientador pedagógico acontece? Quando ele nos orienta em estar estudando as habilidades para um bom planejamento da aula, e não somente entrar na sala sem estudar. Isso temos no Joaquim Mendes Feliz. É isso mesmo, gente. O que garante para que eu consiga transmitir isso para a criança? Não adianta só estar lá no material e eu não pegar o material com antecedência, porque eu tenho que preparar a minha aula, eu tenho que ler, né, todo o encaminhamento, o que eu devo fazer, eu tenho que estar preparada, né, para passar isso para as crianças, né? Se eu queimo uma etapa, se acontece algo não típico, né? Isso daí já pode até prejudicar a minha aula. É isso mesmo, Ana. A Delma colocou assim: aqui na nossa escola, trabalhamos essas habilidades atreladas ao MMR. Temos o projeto Super Leitores, que é uma das estratégias para melhorar a leitura. Olha que legal. Muito bom. E é isso aí. As contribuições até agora foram essas. Né, acredito que no decorrer, né, vai ter mais contribuições que irão aí potencializar a nossa formação, né, os nossos conhecimentos. Então, vamos para a nossa atividade 3, tá?
Nessa atividade 3, iremos socializar os entrelaçamentos agora, gente, no nosso material, na nossa atividade, tá? Iremos ver aqui que as duas são congruentes umas às outras, as habilidades com os descritores, tá? Pronto, estava falando aqui com a câmera desligada, agora vocês estão me vendo, né? Então, vamos lá. Ó, temos aqui o material Aprender Sempre, o volume 3 do 5º ano. É o material que acabou de chegar aí para vocês, né? Então, está bem fresquinho, tá? Essa daqui é a aula 1. Conhecendo a sequência, elevando as primeiras opiniões sobre o uso do celular, tá? Essa daqui é o nome da atividade. E aqui, logo no início, já vemos que temos as habilidades que serão trabalhadas somente nessa aula 1, tá? Então, olhando aqui as duas primeiras habilidades, né, que é a EF 35 LP03, que é identificar a ideia central de texto de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando a compreensão global. E essa aqui, ó, EF 35 LP04, né? Ambas as habilidades são do 3º ao 5º ano, tá? Uma é a habilidade 3, a outra é a 4. Essa habilidade 4 é inferir informações implícitas na leitura de texto de diferentes gêneros, né? Essa daqui foi a que acabamos de ver aqui, gente, ó. Essa daqui, tá? Então, só nesse material, só nessa aula aqui, já está sendo trabalhada essas duas, ó. Essa daqui e essa, tá? Habilidade 3 do Currículo Paulista, né? De 3º ao 5º ano, e a habilidade 4 do Currículo Paulista, do 3º ao 5º ano, tá? Lembrando que essas aqui são as habilidades essenciais, tá? E aqui, como o SAEB, né, quando for entrar no SAEB, lá no 5º ano, que as crianças do 5º ano que fazem, mas lembrando que isso daqui é trabalhado, ó, como diz aqui no Currículo Paulista, do 3º ao 5º ano, tá bom? Então, do 3º ao 5º ano já é trabalhada essa habilidade aqui para ser contemplada lá na prova do SAEB, que as crianças irão realizar no fechamento do ciclo lá no 5º ano, tá? Então, essa identificar a ideia central é essa mesma aqui, e essa daqui, inferir informações, é essa daqui, a descritor 4, tá bom? Então, voltando lá. Então, é isso. Então, aqui aparece desta forma no nosso material. Agora, virando a página aqui do nosso material, já tem os encaminhamentos, ó. Vamos ler aqui essa parte que está destacada, né? A leitura colaborativa é uma excelente estratégia, tá? Então, aqui já aparece para mim no encaminhamento o que eu tenho que fazer. O que é a leitura colaborativa, né? O que o aluno vai fazer? Vai realizar a leitura colaborativa desse tema aqui, desse título, né? Telefone celular. Tá? Então, a leitura colaborativa é muito importante. Eu preciso me apropriar dela. E ela serve também para estimular o aluno, o estudante, né, a realizar essa leitura, a aprender mesmo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir as condições para que as estratégias sejam atendidas, né, e dar a atribuição um sentido. Então, a partir do momento que o estudante, ele vê o colega lendo, ou até mesmo o professor, ele vai se ligando. O que eu tenho que fazer? A entonação, eu tenho que respeitar a vírgula, né? Toda essa estratégia de leitura. E aqui, continuando, aqui tá, ó, a leitura colaborativa, principalmente para ativar as capacidades como localizar. Olha só, aqui já tem uma habilidade, entendem? Ó, a habilidade de localizar. Aqui, ó, identificar a ideia central. Aqui eu já localizo e já identifico. Então, aqui já é uma habilidade. E inferir. Né? Inferir aqui também já é outra. Então, só nessa leitura colaborativa, já está trabalhando as duas habilidades, né, que estão aí nos meus descritores da SAEB, tá bom? E inferir, antecipar e verificar informações ou demonstrar procedimentos para localizar. Aqui também, ó, localizar as informações do texto. Tá? E aqui também destacado está a atividade 2. É importante planejar a discussão que será realizada antes da aula, durante e depois a leitura do verbete. Tá? Então, aqui, gente, estamos com a ferramenta
né, que vai proporcionar ao aluno para que quando chegar lá na prova do SAEB, ele consiga realizar responder, né, essas questões. Então, para garantir isso daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, o meu material e estudar, gente. Tem que seguir todos os encaminhamentos, não pode deixar para trás. Às vezes, né, tem gente que pensa, mas é só uma pergunta. Essa pergunta, será que eles não sabem? Será que não é óbvio? Não é óbvio, tem que fazer. Se está no material, é lá. Se apoie no material, porque ele passa o passo a passo para a gente, tá bom? E é isso aí. Alguém, deixa eu ver aqui no chat. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Vamos participar pelo chat, que eu quero ler aqui o que vocês estão comentando aí, que eu sei que tem gente que comenta bastante na escola e fica com vergonha de colocar aqui no chat. Vamos participar. Isso, gente. Lembrando que vocês estarão falando sobre o trabalho de vocês, né? O que vocês habitual de vocês. Eu quero saber, contem aí. Verônica, enquanto eles escrevem aqui, né? Porque eles participam e muito, então eles devem estar ali pensando na resposta, porque não é fácil formular a resposta. Eu gostaria de comentar e trazer de novo a fala da professora Ana, tão importante quanto as demais que também aqui se posicionaram, né? Quando a Verônica mostra que uma única aula, com uma única estratégia, a qual a gente conhece muito bem, né? O qual vocês utilizam muito, leitura compartilhada ou leitura colaborativa, tanto faz, ela possibilita o desenvolvimento de um conjunto de habilidades fundamentais que estão lá na matriz SAEB, que estão na matriz do currículo das habilidades essenciais, mas que os nossos alunos só terão condição de desenvolver se a gente garantir, como está posto aí na atividade 2, né, o desenvolvimento do antes, durante e depois da leitura. Não podemos achar que se eu pular uma dessas, a gente vai conseguir que os estudantes compreendam esta habilidade proposta na atividade, tá certo? Por isso que quem deve fazer uma autoavaliação somos nós mesmos, da prática que a gente desenvolve em sala de aula, e o coordenador, observando a sua aula, ele tem condição, em uma parceria, ajudá-lo a pensar em como, então, reorganizar essa aula, caso necessário, tá bom? Tem questão aí no chat, Verônica. Ai, que bom, vamos lá. Na Escola José Silveira, contribuiu da seguinte forma, todos os encaminhamentos devem ser seguidos rigorosamente, isso aí, pois contemplam cada passo na evolução da aprendizagem, no entendimento do estudante, é isso mesmo. Por isso se torna tão importante o planejamento e organização do estudo. Perfeito, é isso mesmo. Então, quando vamos organizar, né, ter esse tempo para planejar a nossa aula, precisamos entender o que vai acontecer em toda a sequência. Também não adianta eu estudar só na hora lá. Uns minutinhos antes, deixa eu ver o que vai acontecer aqui na aula 1. Não, a gente precisa estar a par de tudo que vai acontecer até o final da sequência, tá bom? Então, é isso aí, gente. Garantindo o que está escrito aqui. Eu escrevi aqui, agora no chat, Verônica, aqui, e as demais escolas, né? Nós gostaríamos de ouvi-los. A formação hoje, ela tem esse propósito, tá? De sistematizarmos até esse presente momento o que nós vimos, o que nós conversamos, e dá tempo ainda de tirar dúvidas, tá? A gente não pode deixar de realizar uma ação esse ano ainda, quando poderíamos, né? Quando então tivermos o resultado da avaliação em mãos e perceber que a gente podia ter feito algo a mais que ainda dava tempo. Então, nós estamos aqui, se posicionem, abra o microfone, poucas escolas se manifestaram, é fundamental que vocês falem, nem que seja para dizer,
entendemos o processo, é dessa forma que a gente vem fazendo, lembrando que a Verônica falou, tá? Mesmo que isso seja óbvio, que a gente não espera uma outra resposta, porque a gente tem conversado com os PKs, com os PCs, mas a gente quer ouvir agora de você, professor, tá bom? Quem que pode aqui, né, meninas, abrir o microfone e falar um pouquinho, para a gente poder colocar um pouco mais de velocidade na formação, para a gente ouvir um pouco, né? Quem pode abrir aqui o microfone? Então, a gente tem Dom Pedro, em Bugaçu, que ainda não se posicionou, Joaquim Mendes já se posicionou, Francisco de Paula já se posicionou, a Escola Luiz Chum, que gostaria de ouvir, Escola Hélio Luiz, Jardim Silvânia, Campestre. Gostaríamos de ouvi-los, os professores, né? Quem pode falar um pouquinho com a gente? Imaginem vocês a gente ficar numa sala, que hoje a gente não está na nossa sala, estão as 3 numa sala, uma sala grande, ainda assim de máscara. E aí, se vocês não falam com a gente aqui, a gente vai dando uma tristeza, né? E agradeço todos os outros que já se manifestaram. Agora eu vou ficar quieta porque alguém pediu a palavra. Quem falou, Mara? Fátima. A professora Fátima, novamente. Pois não, meu amor. Eu sou do Colégio Jorge Nino, Juquiti. Eu gosto muito do aprendizado do Aprender Sempre. Eu acho que esse professor, ele é bem claro. Você seguir a comanda, você consegue trabalhar tranquila com a criança. Tira suas dúvidas, né? A gente está sem o livro do professor, né? Porque ainda o volume 4 ainda não chegou, mas na hora que chegar o livro na mão da gente, a gente consegue deslanchar tranquilamente. Eu gosto muito do Aprender Sempre, viu? É isso que eu queria dizer para vocês, que dá para trabalhar tranquilo seguindo a comanda. Você entra na sala tranquila, você lê antes, prepara, você entra na sala super tranquila. Tá bom? Tá bom, e que importante isso que você trouxe, porque é a professora Fátima falando para os demais colegas, né? Então, não é mais a Mara, não é mais a Alcione, não é mais a Verônica, mas sim ouvindo o compartilhamento e uma fala de uma professora. Por isso que eu estou insistindo para que vocês falem também, tá? Muito obrigada, Fátima. Bom, eu convidei... Quem pediu a palavra? Ah, tá. Eu aqui convidei as escolas do município de Embu-Guaçu, alguma delas gostariam de se colocar, fora as que já falaram, ou as que já falaram também, o espaço é de vocês. Bom dia, Mara. Bom dia, Adriana, como é que você está? Estamos bem, graças a Deus, mais animada com os nossos aluninhos, porque é a primeira semana que estamos com eles. É verdade, que bom. Isso, fica para vocês, que as minhas professoras não estão acompanhando, porque elas estão em sala de aula. Ok. Mas, sim, o desenvolvimento do material do Aprender Sempre é o material mais fácil, tá? Mas o que nós planejamos para essa semana com eles? Fazer uma sondagem de português e matemática, para, a partir daí, traçarmos um plano de ação, para ver o que nós podemos recuperar. Eu estou aqui com o meu PK, o Josué, estamos estudando o resultado do SAEB, comparando com o SARESP, então até a partir daí que a sondagem vai nos auxiliar, a partir de que momento nós podemos traçar o nosso plano de ação. Adriana, é muito importante isso que você trouxe, eu não vou falar disso aqui agora, porque a gente tem uma reunião com vocês na sexta-feira, e aí eu quero falar um pouco sobre esse diagnóstico, essa sondagem realizada agora no terceiro bimestre, tá bom? Mas eu agradeço imensamente pela devolutiva. Sei que os professores, muitos que participavam no ao vivo estão agora em sala e que vão assistir depois o reprise. E por isso, professores, professoras, quem está aqui com a gente no ao vivo, é fundamental a participação de vocês, porque depois outros colegas assistirão a essa reprise, tá bom? E as demais escolas, então? Fica aí, então, agora já o convite para o município de
Itapecerica e Juquitiba. Gostaríamos de ouvi-los também. Ó, enquanto as meninas vão se organizando, temos contribuições da Escola José Silveira da Mota. Colocou da seguinte forma: são ações que devem ser lembradas sempre, pois muitas vezes caem no esquecimento, principalmente em um ano como que estamos, com tantas demandas e tantos materiais, tantas defasagens, o estudo se faz necessário. Sim, gente, apesar da defasagem, né, porque estamos passando nesse momento, todos estão desta forma, mas mesmo assim precisamos garantir, né, essa aprendizagem para os nossos estudantes, né, mas é isso aí, sempre tem que estar lembrando, tá vendo? Que não é o óbvio, sempre tem que estar lembrando mesmo, tá bom? E aí, né, Verônica, a gente já puxa para isso que eu não sei quem é a professora que está com o link do José Silveira, então quando escreve que são ações que devem ser lembradas sempre, porque muitas vezes cai no esquecimento e a gente abre esse parênteses, né? Por isso a importância da formação continuada aí na escola. E o quanto é fundamental o estudo desses encaminhamentos juntos, né, aí na escola, e que vocês têm toda essa garantia, por exemplo, no desdobramento da pauta, onde vocês sentam com os seus pares, onde vocês discutem a sequência e tem uma tomada de decisão. Ou seja, eu preciso agora olhar para a habilidade que ainda na minha turminha é frágil e eu escolho em retomar ou ora aprofundar essa habilidade. Então, isso que a Escola José Silveira traz é para justamente lembrarmos da importância do espaço formativo aí na escola e além da escola, né, a formação individual a qual eu preciso responder por ela. Tem mais duas aí no chat, Verônica. Tem sim, tem da Escola Francisco de Paulo Teixeira, contribuiu da seguinte forma: é essencial que os professores planejem suas aulas com antecedência. Selecione a atividade adequada à habilidade a ser trabalhada. Devem estudar o material que será utilizado durante o desenvolvimento da aula, considerando a garantia das condições didáticas dos encaminhamentos previstos no material. É isso mesmo, gente. Temos que assegurar isso para os nossos estudantes. Está tudo aqui. Ele já vem pronto, é só colocar na prática, né? A Fran colocou assim: tanto o material Aprender Sempre quanto o currículo em ação são maravilhosos. Porém, o atraso da entrega desses materiais tem prejudicado bastante nossos alunos. Esperamos que o último volume chegue antes de terminar o bimestre final. Sim, com certeza, né, Fran? A leitura é a prática constante, né? A Cláudia colocou aqui. A professora Neuza colocou assim também: necessário ler o material. Nos ajudam muito a aprender. Nos ajudam muito. O Aprender Sempre, junto com o currículo em ação, um complementa o outro. Verdade, um complementa o outro, porque lá nas orientações do próprio livro, no finalzinho dele, já vem as indicações, né, do currículo em ação. Porque a partir do momento que esse daqui passa a ser o carro-chefe, o que fica aí para trabalhar junto é o currículo em ação. Então, aqui já está pronto, já mostra as atividades que contemplam, né, junto a essas aqui. Tá bom? A Vívia. Em nossa unidade escolar, Ela e Luiz, as professoras também estão em salas de aula e elas assistirão posteriormente, eu entendi. Mas vemos a grande importância do estudo do material, previamente e em conjunto por ano série, para o estudo dos encaminhamentos e troca de estratégias entre seus pares. Muito bem, né? Que também é garantido lá até no estudo, né? Dos centros de mídias também tem essa parte. E nas escolas fica aí o estudo com os pares. É isso aí. Olha, a professora Rosana pediu a palavra. Bom dia, Rosana, pode falar. Olá, bom dia. Não é a professora Rosana, é a professora Andréia, do Chácara Flórida 2. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Então, a professora Rosana, ela quem pertence ao EMAI, só que nós não estamos conseguindo entrar no chat. Ela está desesperada aqui porque ela quer participar e o chat dela não ativa. Tem alguma justificativa?
Olha, pode ser a internet, porque a gente está tendo uma participação importante no chat, né? Não, a gente está chamando o tempo todo aqui, mas a participação ela é considerável pensando que o chat está funcionando, né? Então, penso que não é um problema aqui da gente não ter liberado. Pode ser a internet. Não sei, Verônica. Então tá. Pode ser, ela pode falar também. Então tá certo, tá ok. Eu vou verificar com ela direitinho aqui então. Só nós queríamos apenas isso. Perdão, tá? Imagina. Seria essa porque é uma intervenção e assim, quem participa do EMAI, nós estamos com alunos aqui também e ao mesmo tempo assistindo a reunião, por isso, tá? Tá Muito bom, obrigada. Imagina. Oi, professora Delma. Gente, a professora Delma, ela colocou lá, né, no início do nosso chat sobre o projeto Super Leitores. E aí a gente gostaria de ouvir um pouquinho, sim, professora Delma, sobre esse projeto e quem sabe também um incentivo, uma outra estratégia para tantas outras escolas. Compartilhe com a gente, professora. Tá bom. Bom dia, meninas. Vocês estão me ouvindo? Eu ativei o meu microfone, tá ouvindo? Delma, estamos te ouvindo. As meninas ainda não te conhecem, Delma é a nossa coordenadora. Então, abre para elas conhecerem você, abre sua câmera. Esse computador está sem câmera. Não acredito. Então tá bom, pode. Fica à vontade, a palavra é sua. Tá bom, meninas, bom dia. A formação tem sido maravilhosa, embora seja só para os professores, eu gosto de acompanhar. E as minhas meninas, elas são um pouco tímidas, mas elas têm feito um trabalho maravilhoso, né, aqui na escola em relação ao projeto Super Leitores. Como eu falei antes, ele está atrelado ao nosso MMR, né, uma das nossas dificuldades é a gente identificou como a leitura mesmo, né? Então, a falta de leitura dos nossos estudantes. Então, a gente atrelou uma das ações do MMR, que é o projeto Super Leitores. E desde o começo do ano, o que a gente tem feito? A gente tem oferecido livros. Primeiro nós fizemos todo um trabalho de divulgação, com vídeo, né? Fizemos uma chamada super bacana com os professores, falando para os alunos que era um projeto para melhorar a leitura deles, né? A gente ainda estava no contexto remoto, e a gente fez sacolinhas individuais para esses alunos, e esses alunos, eles vinham na escola, os pais vinham, retiravam livros para fazer a leitura. Então, assim, esses livros eram oferecidos para os alunos dissociados da obrigação de fazer qualquer outra coisa, ler por prazer, né? E aí, uma vez por bimestre, a gente fez uma fichinha de leitura, para eles fazerem uma devolutiva, né, desse livro. E assim, a nossa surpresa foi muito grande, porque eles começaram a fazer podcasts, né, para mandar para a escola e incentivar os outros coleguinhas a fazer essa leitura também. Então, a gente começou a divulgar isso nas salas, né, a gente, até agora, assim, recentemente, nós tivemos um aluninho do segundo aninho que foi fazer a leitura, né, inicial na outra sala, porque ele se sentiu tão feliz, tão animado de estar lendo, que ele queria compartilhar o sentimento, a alegria dele com outra classe. Então, a professora pegou a professoria do segundo ano, né, levou ele lá na classe do primeiro ano, e ele fez a leitura inicial para os coleguinhas, né, de outra série. Então, ele ficou assim, muito animado. Então, como eu falei, é um projeto muito bacana, tem transformado aí a intencionalidade da leitura, tirando aquela obrigatoriedade de ler só quando está na escola. Então, a retirada é livre, eles podem, a gente tem professoras que têm um controle de retirada, a gente tem aí, começamos, eu acho que no mês de maio, se eu não me engano, temos alunos que já leram 22 livros, 25 livros de lá para cá. Então, assim, não tem limite, né? Tem alunos que têm um pouco mais de dificuldade, então tira 2, 3 livros, mas tem alunos que vêm pegar de monte, e continuou quando nós retornamos aqui para o ensino presencial, o incentivo então ficou maior, porque aí a gente tinha aí as professoras, né, incentivando, iniciando, incentivando, e os próprios alunos, os próprios colegas, falando, esse livro é bacana. Então, quando saía de passava aquele período lá de higienização, tudo direitinho, aí trocava o livro, passava para outro coleguinha. Então, assim, é uma estratégia
prazerosa, tanto para os professores quanto para os alunos, uma iniciativa assim maravilhosa aqui das nossas professoras, e elas têm feito um trabalho assim maravilhoso, e a gente tem colhido esses resultados, a gente vê a alegria dos alunos, até os pais, né, participando também. Nesse período, a gente teve alunos que saíram lá do período da hipótese pré-silábica, né, silábica com valor, avançou já para o alfabético, porque estava muito animado de querer ler, né, queria ler igual o coleguinha, então começou a fazer essas leituras, né, e hoje a gente tem alunos que avançou assim grandemente, né, por conta do projeto leitura, tá, gente? Eu sei que eu falo demais, mas eu também estou animada com esse projeto, e aí cobrindo aí a timidez das minhas professoras, que são, como eu falei, maravilhosas, mas elas têm uma certa timidez para falar em público assim, tá bom? Espero que tenha contribuído aí, incentivado aí algumas escolas a iniciar um projeto. Não é um projeto muito simples, né, assim, de dizer, é fácil, não. No começo foi difícil, principalmente porque a gente estava no contexto remoto, mas agora se tornou uma constância aqui na nossa escola, essa troca de livros. Eles vêm, retiram o livro, a gente tem um acervo maravilhoso, né, que foi colocado, e a gente está usando esse acervo, né, então, é isso. Obrigada pela oportunidade de falar. Primeiro, saudades de você, saudades de estar um pouco perto de vocês, e eu quero agradecer por você ter tido esse ato de abrir o microfone e compartilhar toda essa riqueza. Primeiro, que nós estamos numa formação de professores, e o que a gente tem que entender é que numa atitude muito singela e simples como essa que você fez, você contribui, mas contribui muito com o outro, não é? Tenho certeza que todos os outros professores que ouviram esse belíssimo trabalho, e o que mais assim me tocou foi exatamente quando você fala, a professora levou um aluninho do 2º ano para fazer uma leitura inicial em outra sala. Isso é fantástico. A gente olha para a leitura, como a gente vem discutindo há tanto tempo, como uma prática social. A gente só vai melhorar essa prática de leitura quando a gente realmente desenvolver atividades que simbolizem, que mostrem, que fiquem muito claro que a leitura é uma prática social e não um conteúdo acadêmico, não é? Parabéns, Delma. Nós aqui, diretoria, a gente tinha como proposta desenvolver um projeto de leitura assim que a Verônica chegou, mas vocês perceberam que foi um momento bem delicado de troca de parceiros, porque o que eu perdi foi parceiros, e a gente precisou reorganizar o trabalho, e penso que para esse ano a gente não consiga, mas é algo que a gente quer trazer para o ano que vem. E aí, esse compartilhamento, a tua proposta, o que você trouxe hoje nessa formação, com certeza vai nos ajudar muito lá na frente, e que já ajudou muito agora na formação. Muito obrigada. Passo aqui para a Verônica, que tem contribuição boa aí no chat. Temos sim. A professora Sandra colocou assim: Mara, sou a professora Sandra do 4º ano, Escola Jorge Nino. Nossa coordenadora, juntamente conosco, professores, analisamos as habilidades em defasagem e, a partir daí, realizamos nosso plano de ação. E estamos trabalhando com projetos de leitura. Apresentando também desafios cobrindo nos gêneros contos de adivinhação e contos africanos. Os estudantes estão amando e criando hábitos de leitor. Gibis foram entregues para ler com a família. Todos os dias, ele lê uma tirinha dizendo que é o autor. Falam dos personagens e trazem algumas histórias para a realidade atual. Muito legal. Muito legal essa iniciativa, tá? Aqui também... Ai, gente, o meu chat tá correndo aqui. Vamos lá. Foram essas. Se eu não me engano, alguém levantou a mão? É isso mesmo? Gente, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Bom, a nossa proposta hoje, vocês viram que era um processo de colaboração. A proposta hoje era retomar algumas formações e, de forma muito colaborativa, como aconteceu na formação, era
ouvir vocês em relação ao que a gente estava aqui dizendo e deixar uma mensagem de que é assim. Claro que a gente ainda vai se encontrar nas próximas formações, a próxima é de matemática, mas que vocês continuem desenvolvendo o trabalho do jeito que vocês vêm aí na escola, tá? Estamos em reta final e a gente fica sempre muito tranquilas aqui enquanto PCNPs em relação ao entendimento dos nossos professores e quando os nossos coordenadores se colocam do entendimento dessa engrenagem para uma finalização de trabalhos, tá? Tem aqui a Rosana no chat, Verônica. Sim, a Rosana está falando sobre a internet, né? Ela só conseguiu entrar depois e colocar, escrever no chat, né, na verdade. Então, a contribuição é muito importante, tá? Quando não conseguir, gente, escrever no chat, pode abrir o microfone, tá? Porque estamos aqui por vocês, tá? É muito importante essa contribuição de vocês, porque assim estaremos vendo, né, as práticas e trocando experiências mesmo, para que os outros vejam, né, e seja modelização, assim. E o que pode fazer também? Pode depois ir lá no canal no YouTube, tá, no Derites, e assistir também, tá? Todas as formações são gravadas e são disponibilizadas lá. Acho que é isso, Verônica. Se não tiver nenhuma escola mais a se posicionar, a gente pode finalizar aqui hoje o nosso momento de estudo. Alce, se gostaria de acrescentar algo mais, fica à vontade. É sempre muito, muito bom. Opa, tem a professora Valquíria do Conceição. Ela está dizendo... Sim, a professora Valquíria, né, está falando aqui que enviamos PDF, né? Acredito que seja dos livros, né? E também livros físicos, né? Como gibis e tal. Muito bom. Já adaptando, né, para esse contexto, né? O híbrido, né? E o presencial. Muito bem. Essa formação já está... Deixa eu ver. Estará disponibilizada no YouTube. Sim. Sim. Não hoje, mas acredito que o mais rápido possível, tá bom? Logo mais estará disponível, sim. A gente tem, Adriana, a gente tem como acordado aqui na diretoria, a gente faz a formação hoje, finalizando aqui a formação, a gente já baixa, encaminha para o Wagner e ele tenta já deixar prontinho para sexta-feira, ele tenta, esqueci o nome que ele faz, edição, ele edita para que a gente consiga já encaminhar na sexta-feira ou mais tardar na segunda pela manhã, tá bom, amor? E aí, os coordenadores que estão aqui, então, garantam que os professores assistam e que vocês mediem toda essa discussão, tá bom? Porque ficar só ouvindo é, de fato, muito chato, né? Então, precisa que vocês ajudem nessa mediação para que os professores participem aí na escola, tá bom? Ok, obrigada, Mara. Imagina, meu amor. A professora Ana colocou assim, agradeço um compartilhamento dos saberes abordados, tá vendo? Tem que ser compartilhado, gente. Né? Todo aprendizado tem que ser compartilhado das boas maneiras. A Mariane colocou assim, a leitura aqui tem sido uma constante na nossa escola, essa semana de estudos intensivos. Estamos realizando apresentações da leitura dramática entre as salas, além de realizar atividades com as habilidades que encontram-se em defasagem, com foco também na leitura, né? A coordenadora Delma colocou assim, gostaria de agradecer a oportunidade de participar e quero parabenizar vocês pela excelente participação, né? Formação. Muito bem, nós que agradecemos também, tá, gente? Riquíssima a contribuição de vocês, tá bom? Eu adorei essa história do podcast, né? Muito chique isso, adorei. Ai, acredito que agora acabaram as contribuições, acho que só. Olha, alguém abriu o microfone, pode falar. A professora Mariane, né? Ela falou aqui das atividades, né? De realizar as atividades de leitura com foco nessas habilidades que se encontram em defasagem, e nos faz voltar à nossa conversa inicial, né? Observamos as habilidades,
do SAEB, os descritores do SAEB, as habilidades essenciais do currículo paulista, e o nosso SAEB está por aí, e muitas das vezes nós, professores, queremos arrancar os nossos cabelos, e nós, professores, ficamos muito preocupados, né, quando vem as avaliações, essas avaliações externas, e o que nós queremos também é tranquilizar você, professor, que está aí dedicado, fazendo o seu trabalho tão rico, tão excelente para o desenvolvimento dos nossos pequenos, e fiquem tranquilos. Você está fazendo um bom trabalho, está fazendo o seu trabalho, e é aquilo que nós falamos no início. Você conseguiu, a partir, como nós tivemos aqui exemplos, né, da coordenadora Delma, de outros professores que falaram de como estão trabalhando essas práticas de leitura com excelentes projetos, com estratégias diversas, e vocês estão, a partir desses projetos, a partir das suas aulas, contemplando essas habilidades. Então, contemplou essas habilidades, fiquem tranquilos, seus estudantes vão conseguir realizar essa avaliação, e com certeza vocês, eu creio nisso, acredito nisso, vocês com certeza terão um resultado positivo, porque o trabalho de vocês está sendo feito. E olha aqui, a Cláudia falou assim: como sempre, essas formações são riquíssimas com as experiências dos colegas. Exatamente, Cláudia. Com a troca de experiências, nós vamos aprendendo a cada dia, e isso é muito importante. Então, professores, nós sabemos que sempre tem projetos lindos, tem estratégias muito ricas nas escolas de vocês, então compartilhem sim, porque esse compartilhamento nos traz mais conhecimento, isso é muito bom. É isso aí, a Fran colocou assim: parabéns a todos pela excelente formação, sempre um momento ótimo de troca de experiências, maravilhoso, é isso aí, gente. Como a Alce também falou, sabemos que vocês fazem belíssimos trabalhos, né? Tem várias ideias, então isso precisa ser mostrado, tem que ser modelizado para os outros, tá bom? Assim, conseguiremos alcançar os resultados melhores, tá? Então é isso, né? Os descritores lá do SAEB, quando vir, não se assustem, porque ele está todo aqui atrelado, entrelaçado nas nossas habilidades. Ah, tá. Tem uma contribuição aqui. Acredito que todas as escolas da diretoria de Itapecerica trabalham a leitura de uma forma ou outra. E é muito importante essas trocas de experiências. Isso mesmo. Né? Tem que ser mostrado mesmo, as boas práticas e as experiências também. Tem que ser tudo divulgado, né? Aí, terminando a nossa formação, tem essa frase aqui que eu achei bem legal, né? Eu e as meninas escolhemos essa frase e achamos bem significativa. É assim: o sucesso é um acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia, tá? Então, o sucesso, né? Para que eu alcance o sucesso, é um processo. Tenho que seguir todo aquele caminho, todos os encaminhamentos para conseguir alcançar esse sucesso, tá bom? E tenho certeza que todas nós conseguiremos alcançar, sim. Tá? Então, com isso, agradecemos a participação de todos e encerramos mais uma hora do estudo. Um beijo a todos. Tchau, até a próxima. Também quero me despedir, deixar meu agradecimento a você. Tchau. Tchau. Se mais alguém quiser perguntar, a gente abriu a câmera aqui. É para se despedir? Então, muito bem. Cláudia, sua linda. Muito bem. Então, eu quero só agradecer a todos vocês por mais essa hora de estudo. E é maravilhoso poder ouvir experiências de vocês, estratégias de vocês. Com certeza, isso contribui muito com o aprendizado de todo mundo. Parabéns, professores. Vou abrir aqui o meu microfone. Eu quero já fazer uso dessa mensagem e mandar aqui uns parabéns ao Dia dos Professores, né? Dia escolhido para comemorar o dia de vocês, o nosso dia, porque todo dia a gente comemora o dia desse profissional fantástico. E dizer a vocês que esse sucesso, você, professor, conquista ele todo dia, não tenham dúvidas disso, tá?
Não pensem que a gente precisa esperar uma avaliação externa, trazer o resultado para a gente chegar e falar assim, olha, atingimos a meta, conseguimos chegar, conseguimos o sucesso do trabalho. Então, dizer aqui para vocês que o sucesso vocês conquistam diariamente e da forma mais linda possível que a gente sabe. Então, um feliz Dia dos Professores, que vocês continuem sendo esse exemplo e que nos enche muito de orgulho em liderar esse segmento tão fantástico chamado Anos Iniciais. Parabéns a todos e que possamos estar juntos por muito tempo, tá bom? Obrigada por mais essa manhã maravilhosa. Fiquem com Deus.